Beleza, galera do Praticar, estamos aí em mais uma live, nosso quadro Almoçando com Jesus. Para você que não sabe, o canal do YouTube do Praticar é youtube.com/praticairoficial, e nós temos também a nossa página no Facebook, a qual você está assistindo essa live ou a gravação, que é facebook.com/praticai. Ali você consegue acompanhar vídeos gravados, principalmente no YouTube, que fica mais fácil de você pesquisar os temas, os vídeos que você possa estar passando por lá, copiando o link, compartilhando nas suas redes sociais, marcando no Facebook as pessoas que podem ser edificadas através desse compartilhar. Eu creio que o Praticar tem sido uma bênção. Nós estamos fazendo aí 1 ano, dia 24 agora, faz 1 ano que nós estamos ao vivo, que nós estamos aí gravando vídeos, pregando o evangelho, e nós temos muitos frutos, muitas coisas que Deus tem feito através desse canal, e glorificamos a Deus por esse motivo. Então o meu desejo é que você possa, nesse período, nesse momento que de repente você podia estar almoçando, descansando, você possa estar ganhando um tempo de qualidade na presença de Deus. Então fique atento para que Deus possa falar ao seu coração. O nosso tema é: lembre. Você está passando por luta? Lembre, Deus é Deus. Lutas, lembre-se, Deus é Deus, Ele não muda. A palavra de Deus diz que nele não há sombra de variação. Ele não muda, Ele é o Todo-Poderoso. Mas eu quero compartilhar com você em cima do Salmo 77. Estava aqui lendo a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus aqui com o irmãozinho Gabriel, está por aqui, e a gente estava lendo um pouquinho a palavra de Deus. Deus falou aos nossos corações, queria compartilhar com você. Salmo 77, ele mostra aqui a vida do salmista passando por lutas. Primeiro eu queria dar um panorama para você, depois você pode estar lendo o Salmo 77 com calma, mas queria passar um panorama para você de como ele estava. Olha, o Salmo ele começa no versículo 1 dizendo assim: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor de noite, estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Versículo 3 diz: lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. O que acontece aqui é que o salmista ele está passando por uma grande tribulação. Nós não estamos falando aqui de uma derrota do time de futebol, nós não estamos falando aqui dele querer ir para a praia e o dia amanhecer chuvoso. Ele passava por uma grande luta, por um grande problema, né? E é interessante porque muitas vezes as pessoas tentam julgar os nossos problemas e classificar se o nosso problema é grande ou pequeno, mas só nós sabemos de fato o que estamos passando. E o salmista aqui ele passava por alguns pontos que eu comecei a perceber. No versículo 2 ele fala sobre angústia, né? Em ser inconsolável, ele passava por algo muito grande. No versículo 3 nós lemos que o espírito dele se encontrava de maneira desfalecida, ele estava fraco. Versículo 4 mostra ele perturbado, sem poder dormir, diante de tudo o que ele vinha passando. Então você encontra o salmista aqui no Salmo 77 em um momento de dificuldade, um momento de luta, né? Talvez hoje, nos dias de hoje, na ciência apresentasse ele em depressão, né? Em um momento de profunda tristeza. Então angústia, inconsolável, espírito desfalecido, perturbado, sem dormir. O versículo 7 demonstra ele ansioso, né? Ele lembra para o seu passado, mas não como alguém que traz à memória aquilo que dá esperança, mas como alguém que começa a ficar triste vendo as coisas que aconteciam e talvez não acontecessem mais. No versículo 8, ele se mostra duvidoso. Olha, deixa eu abrir aqui, 77, versículo 8, ó. Desapareceu para sempre o seu amor, acabou-se a sua promessa. Então ele se apresenta aqui duvidoso daquilo que Deus tem para a vida dele. Ele no versículo 9 questiona: será que acabou então a misericórdia do Senhor? Né? No versículo 10 ele fala: olha, eu pensei, a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Ele chega a pensar que Deus se encontra como impotente. Então, no Salmo 77, o salmista está numa luta muito grande. E ele apresenta a sua carne, a sua humanidade, o seu lado homem, o seu lado pecador,
inclinando para a angústia, para a perturbação, para questionar a potência, né, o poder de Deus. Mas é interessante também que desde o começo você vê uma luta espiritual acontecendo, né? E isso talvez defina o sucesso do salmista no final do texto. Perceba que ele toma algumas atitudes que o Espírito Santo o conduz a tomar. Perceba só que no versículo 2 ele ora. E isso é muito importante. Em meio às aflições ou não, nós devemos viver uma vida de relacionamento com Deus. Portanto, você deve viver uma vida de oração. E aqui o salmista fazia isso. Mesmo numa situação adversa, mesmo numa situação difícil, ele não deixou de orar. No versículo 1 mostra que ele clamava. Clamor já demonstra uma intensidade na oração, uma intimidade, né? Um desespero, mas um desespero que inclina a Deus, dizendo: Deus, o Senhor pode, e o Senhor é feitor de todas as coisas. Ele derrama o seu coração diante de Deus. Conversava com uma pessoa essa semana e falava: diante de Deus você pode chorar, você pode inclinar o seu coração, você pode rasgar o teu coração e falar: Deus, eu estou chateado, isso está acontecendo, eu não sei como lidar com essa situação. Você não deve tentar guardar o seu coração diante de Deus, querendo mostrar uma fortaleza, querendo mostrar para Deus: ah, não, eu estou bem, não, Deus, eu estou tranquilo. O Senhor, Ele conhece o teu coração, Ele sonda o teu coração, e diante de Deus você pode sim rasgar as tuas vestes. Diante de Deus você pode sim falar: Senhor, eu estou chateado, eu não estou entendendo. Você pode clamar a esse Deus, e isso é fundamental para que você possa sobreviver em meio a essa angústia. Lembre-se, você que chegou aí na live depois, que o Salmo 77 mostra um salmista inconsolável, um salmista angustiado, perturbado, com insônia, com ansiedade, a alma dele, o espírito dele desfalecido. Ele está duvidoso acerca do poder de Deus. Porém, em contrapartida, o Espírito Santo o incomoda a orar, a clamar. O versículo 2 diz que ele busca a Deus em meio a essa angústia. No versículo 6 mostra que ele canta. No versículo 12 mostra que ele começa a meditar na obra do Senhor. Você está na luta, você tem dificuldades, você tem problemas? Lembre-se que Deus é Deus. Esse foi o segredo para que o salmista pudesse terminar esse texto levantando quem Deus é, lembrando quem Deus é. No versículo 13, olha só como ele começa a chegar à conclusão de que Deus é Deus. No versículo 13 ele diz que o caminho do Senhor é santo. Isso mostra que Deus, ele não tem erro, que Deus, ele não tem pecado, Deus, ele não tem engano. Não, é santo, é perfeito o caminho do Senhor. Deus, ele é grande. Ele começa a lembrar então que Deus é grande, que Deus é feitor de milagres. Isso está no versículo 14, que ele é o Todo-Poderoso, também no versículo 14. Ele começa então a trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Começa a lembrar que Deus é um Deus resgatador, que salvou o seu povo do Egito, que vem com solução mediante as aflições. Ele é um Deus de poder. O termo que ele usa no versículo 16, que Deus quando Deus ele age, as coisas estremecem. Ele é o Todo-Poderoso. No versículo 19, ele também, por não entender o agir de Deus, ele demonstra um Deus de planos insondáveis. Ele fala no versículo 19, na minha versão aqui, NVI, diz: a tua vereda passou pelo mar, os teus caminhos pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas. É como se você não visse o caminho que Deus está seguindo, o agir dele. Porém, ele é o Deus que faz milagres, o Deus insondável, o Deus que estremece diante do seu poder. E no versículo 20, muito lindo, mostra que ele é um Deus que guia, Deus que usa pessoas para abençoar a nossa vida e nos guiar. No versículo 20 diz: guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e Arão. Deus mostra aqui que Deus usa pessoas para abençoar as nossas vidas, para nos colocar nos caminhos do Senhor. Mas, para resumirmos, então, o que você deve fazer diante da luta? Eu quero enumerar aqui algumas coisas que você deve fazer. Você deve orar, você deve clamar. Clamar significa ter intimidade, rasgar seu coração, jogar a real com Deus. Você deve optar em buscar ao Senhor. No lugar de inclinar a depressão, no lugar de inclinar a melancolia, busque ao Senhor. Buscar significa uma atitude, ir atrás, se posicionar. No lugar de colocar, sei lá, uma música melancólica, você vai colocar a palavra de Deus na sua frente. Então, que você possa orar, clamar, buscar. No versículo 6, ele me ensina a cantar, ou seja, adore ao Senhor em meio à luta.
Adore ao Senhor em meio às dificuldades da sua vida. E por último, o texto diz no versículo 12, olha que lindo: meditarei em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Então, como nós podemos meditar nas obras? Nós podemos meditar nas obras de duas formas: trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, olhando para trás e vendo aquilo que o Senhor já fez. E o nosso Deus é um Deus que começa a boa obra, mas termina a boa obra em nossas vidas. Então, quando diz meditar em sua obra, é olhar para trás e ver aquilo que o Senhor fez. No lugar de ficar angustiado, perturbado, com insônia, inconsolável, com espírito abatido, você passa então a orar, clamar, buscar, adorar a esse Deus, mas meditar em sua obra, lembrando aquilo que o Senhor já fez em sua vida. Mas é interessante que meditar em sua obra, no contexto atual para as nossas vidas, também significa olhar para a Bíblia. A Bíblia também é um relato daquilo que Deus fez com o povo de Israel, aquilo que Deus fez com inúmeros personagens no Novo Testamento, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma, um Deus que multiplica pão, um Deus que transforma coisas que são trevas em luz, um Deus que pode todas as coisas. Então nós devemos meditar na obra do Senhor segundo o testemunho que Ele fez nas nossas vidas, mas abrir a palavra de Deus e meditar segundo a sua palavra. Deus me dá uma direção que eu acho muito interessante. Sempre que eu me encontro numa situação de tristeza, de aflição, de oposição, de dúvida, eu tento me encaixar diante de personagens bíblicos. Eu me lembro agora, enquanto estou falando, que certa vez a minha esposa queria muito um emprego e ela estava num serviço temporário de 3 meses e a expectativa de ser efetivada era quase nula. A empresa não passava perspectiva nenhuma, pelo contrário, sempre deixava claro que eram 3 meses apenas de emprego. E nós precisávamos desse emprego efetivo para que pudéssemos casar, para que pudéssemos ficar noivos. Então nós orávamos muito por isso e era muito questionável, porque a posição da empresa é que não haveria ninguém seria efetivado, e nós cremos, nós começamos a buscar então, meditar na obra do Senhor. Desculpe, e foi interessante que Deus trouxe à tona um paralelo com a vida de José naquele testemunho. Deus falou no meu coração o seguinte: olha, José, ele foi para um trabalho temporário, José, ele foi fazer um bico. É interessante que Faraó manda chamar José e fala: olha, ele vai vir só interpretar um sonho. José não foi trabalhar como ministro de Faraó. José não foi colocado ali como alguém que iria reinar, que iria estar só abaixo de José. Não, ele só foi fazer um trabalho temporário. Ele só foi fazer um bico. Olha, vai lá interpretar um sonho para o Faraó e depois você vai voltar para a cadeia, que é o seu lugar. Você gerencia a cadeia, você continua aí. E eu me lembro que Deus me deu uma palavra segundo a vida de José para que eu passasse para minha esposa. Como ser efetivado, como conseguir conquistar então uma vaga, como chegar como alguém efetivo, sem perspectiva, como alguém temporário, sem perspectiva de ficar ali no lugar e conseguir uma vaga e conseguir inverter essa situação. E o Senhor colocou ali algumas coisas que ela deveria fazer, né? Eu me lembro que José fez a barba, ou seja, ele fez o que eu não fiz, né? Hoje estou com a barba aqui, ó, por fazer. Se a Cristine ver, ela vai ficar brava comigo. Mas o José, o texto diz que ele fez a barba. Eu entendo então que ele se preparou, ele foi para aquela entrevista, ele foi para aquele momento de bico ou de oportunidade de apenas um tempo. Ele foi preparado, sabendo que, eu vou dar o meu melhor, né? Ele foi crendo em Deus. Ou seja, eu quero que, mediante as situações da tua história, em que você está abatido, como salmista, com aflições, perturbado, inconsolável, espírito desfalecido, ansioso, o que você vai fazer? Traga à tona a obra do Senhor, olhe na palavra do Senhor. Se Deus, Ele fez na vida de outros, Ele vai fazer na tua história também. E fazer na tua história não significa fazer aquilo que você quer que seja feito. Eu me lembro aqui da fornalha ardente, onde Mesaque, Sadraque e Abednego disse: olha, o meu Deus, Ele pode me tirar da fornalha, mas se Ele não me tirar, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Tem uma canção que diz isso. Então, mediante a luta, lembre-se que Deus é Deus, que Ele tem o melhor para a sua história, que o caminho dEle é santo, que Ele faz milagres, que Ele é poderoso, que Ele é o resgatador. Mas enquanto você está aí, não deixe a sua carne inclinar para as coisas da carne, questionar a potência de Deus, questionar a misericórdia de Deus, olhar para trás e ficar falando: antes era melhor, como o povo do deserto, falando: eu queria voltar para o Egito. Não. Traga à memória aquilo que dá esperança e faça aquilo que está ao teu alcance, que é orar, clamar, buscar, cantar,
adorar a esse Deus, meditar. Quando eu vejo buscar, eu também vejo o ir à igreja. Quantas vezes nós somos tentados a ficar em casa, desestimulados a estar na casa do Senhor, mas isso é carnal. Possamos buscar orar, clamar, buscar a presença de Deus, congregar, cantar, adorar a esse Deus e meditar na sua obra, segundo os testemunhos que Ele já fez na nossa vida e segundo a palavra do Senhor. Eu creio que Deus falou ao seu coração, louvado seja o Senhor por essa palavra. É interessante que esse meditar do Almoçando com Jesus, ele surpreende muito o meu coração, porque não é um texto que eu estou estudando há tempos e que eu venho compartilhar com você, é uma devocional que eu faço. Hoje eu tive a oportunidade de fazer aqui com o Gabriel, eu anoto algumas coisas e quando a gente vem uma palavra, ao mesmo tempo Deus traz à tona testemunhos, situações anteriores. Então eu fico muito feliz com esse momento, gosto muito desse momento da nossa live e eu quero que você compartilhe esse vídeo, que você comente aquilo que Deus falou ao seu coração, coloque aí, marcando pessoas que você sabe que de repente está passando por momentos inconsoláveis, momentos de luto. Marca essa pessoa no comentário, escreve uma palavra de ânimo para ela, motivando ela a assistir esse vídeo e que vidas sejam alcançadas. Esse sempre é o nosso objetivo, que você possa estar compartilhando, marcando pessoas e não se esqueça, luta, lembre-se, Deus é Deus. Deus abençoe a sua vida, assista, reflita, pratique.